volta de novo lá no começo, monta a sua casa, põe os pilares e não vai tentando botar o telhado, não vai tentando botar a janela. Que não vai dar certo. É um passo de cada vez. Funcionário mais sênior, que está há muito tempo, provavelmente ele já sofreu algum problema de segurança durante a carreira dele. Os golpes estão cada vez mais sofisticados. Sim. E cada vez mais difícil de identificar. Então, nós, como profissionais de segurança, a gente também precisa estar o tempo todo atento com o que o mercado do crime está surgindo. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Trustcast, o podcast que te ensina a executar a segurança. Bom, esse episódio ele é muito especial porque eu estou aqui com a presença do Gandra, né, o Marcelo Gandra, que trabalhou comigo muito tempo na parte de cultura, conscientização de segurança, e eu tenho muito prazer em rever ele de novo aqui para poder a gente debater esse tema que está tão em alta relacionado à segurança da informação, que é o tema estabelecendo uma cultura de segurança da informação. Seja bem-vindo, Gandra. Quer se apresentar para o pessoal? Obrigado por me receber, Gabriel. O meu nome é Marcelo Gandra, eu sou um especialista de segurança da informação e proteção de dados hoje em dia. Eu trabalhei muito tempo com o Gabriel na área de segurança da informação, como conscientização. Sou formado em redes e com uma especialização em segurança da informação. E vamos discutir o tema de cultura de segurança, que é um tema muito amplo e que ainda muita gente tem dúvida que como é a melhor forma de implantar, o que a gente pode fazer. É um bicho de 7 cabeças, não é? Vou sair comprando ferramenta. Então vamos por partes, né? Um degrau de cada vez, que dá para fazer uma cultura de segurança até com um budget pequeno. Perfeito, Gandra. Obrigado aí pela presença também, né? E bom, gente, esse tema está muito em alta hoje em dia, né? O tema de cultura de segurança. A gente fala muito sobre conscientização de segurança, né? A gente fala muito sobre cibersegurança hoje em dia, mas a cultura é um pouco mais ampla, né? Então eu acho que a gente pode começar, inclusive, esse episódio explicando para o pessoal, né, o que é uma cultura de segurança da informação, como que ela se adequa a uma empresa, né? Qual que é a importância dela para as empresas, Gandra? Vamos lá. Uma cultura de segurança é uma peça-chave para você começar qualquer programa de conscientização. E antes de criar uma cultura, você precisa ter os pilares, né, os grandes pilares da segurança. Você precisa pensar na implementação de um sistema de gestão de segurança. Tudo que a ISO 27000, a família 27000 nos ensina, que você está cansado de saber, que você já leu ela, e a ISO em sua totalidade não é possível de implantar. Cada empresa vai ter que ver qual peça se encaixa no seu cenário. Mas vamos lá. Cultura de segurança. O que é a cultura de segurança? A empresa como um todo, as pessoas, elas precisam ter um conhecimento mínimo de segurança da informação no mundo atual, conectado o tempo todo e com muitos robôs, né? Muito mais robôs do que pessoas na internet perfeito. Hoje em dia. E a pessoa tem que estar capacitada minimamente para sobreviver nesse mundo sem prejudicar a empresa que ela está trabalhando. E isso está avançando muito rápido e a gente precisa correr atrás disso para que os nossos colaboradores estejam minimamente cientes e capazes de se defender das ameaças externas e internas, né? Sim, perfeito. A parte de segurança da informação, né, quando a gente fala, e aí até puxando um pouco o gancho do que tu comentou, né, a gente tem aquela máxima que todo mundo já sabe, que é pessoas, processos e tecnologia, né, só que muitas empresas que a gente pega, muitas questões assim, a gente vê que o pessoal ainda acha que segurança é com a equipe de TI, né, mas quando a gente está falando de cultura de segurança, a gente está envolvendo outras áreas, a gente está envolvendo o RH, é como se fosse existe a cultura empresarial, existe a cultura, enfim, N culturas, né? A gente traz cultura de casa, da sociedade, para dentro da empresa e tem a cultura da própria empresa, né? Cada empresa tem uma cultura diferente, vai construir uma coisa diferente, né? Como é que tu vê essa questão dessa relação de cultura ou dessas empresas que acham ainda que segurança é dentro da TI, né? Como é que a gente traz isso para
para a parte de outras áreas, por exemplo, do RH, né? Ele se envolve, não se envolve? Como é que é essa relação dessa cultura dentro da empresa? Não, com certeza. O RH, como um principal responsável e a porta de entrada de todo colaborador à cultura da empresa, desde o processo de entrevista dele, dos testes para entrar, a própria área que ele vai trabalhar está ali junto, mas o RH sempre é uma peça-chave da entrada de uma nova pessoa na empresa. E o RH ele tem que estar capacitado para te passar todas as culturas empresariais que o grupo preza, seja uma cultura de lean office, seja uma cultura de sustentabilidade, seja uma cultura de segurança. O RH tem que estar vinculado a isso também. Um colaborador com uma cultura de segurança estabelecida pela equipe de segurança, ele já vai receber alguma informação de segurança na entrada do colaborador na empresa. Então o RH é ponto-chave, sim, assim como a equipe de marketing, assim como a equipe do financeiro, administrativo, todas as pessoas acabam sendo uma peça-chave para essa cultura ser viva, né? Sim. E para ela ser aprimorada com o tempo, porque você cria a sua cultura ali na equipe de segurança, no que você entende de visão da empresa, do que você entende da cultura da empresa, e isso vai evoluindo com o tempo e as pessoas das outras áreas vão dando feedback, dando input, encontrando inadequações, brechas que não fazem sentido, e essa cultura vai evoluindo até uma coisa que faz parte de todo colaborador, faz parte do dia a dia dele. Da mesma forma que hoje um colaborador novo, a empresa não tem que ensinar para ele como que mexe no computador, ele também precisa ter um conhecimento básico de segurança. A nova geração já tá vindo com um chipzinho de fábrica, né? Mas eu acredito que o RH, como você citou, voltando para a pergunta, é um ponto muito forte, é um apoiador muito grande da disseminação de cultura, porque já começa na entrada do colaborador ali e durante toda a sua jornada. Perfeito. Quando a gente fala de cultura, né, gente, né, até Gandra me corrija se eu estiver errado, né, mas quando a gente está falando de cultura, a gente está falando não só de capacitação e conscientização, né? O que capacitação é o ato de capacitar uma pessoa, né? Às vezes envolve treinamento, envolve outras questões, mas cultura ela é um pouco mais ampla do que isso, né? É como as pessoas vão trabalhar aquele... Por exemplo, a gente tem um setor específico, pegar o setor financeiro, por exemplo, que trabalha já com as finanças, tem uma série de coisas que ele tem que englobar ali, mas ele também tem que estar ciente da cultura de segurança. É o modus operandi que ele vai fazer todas as atividades, mas carregar também a cultura, né? Então, acho que assim, é um pouco diferente, porque a gente fala muito, programas de conscientização dentro das empresas, ou daqui a pouco tem empresas que fazem só treinamentos, né? Ou só... A cultura é um pouco mais amplo que isso, né? Sim. A gente precisa começar pelo começo, né? Perfeito. O setor de segurança, seja um setor que acabou de nascer dentro da TI, seja um setor bem estruturado, ele precisa dar todas as fundações da casa para ser criada a cultura. Então, você precisa ter pensar em toda a documentação, ter um sistema de gestão de segurança, ter uma política de segurança implementada, que as pessoas conhecem, que você precisa se preocupar com disseminar essa política, as pessoas saberem o que tem nela minimamente, ser um documento de consulta, rodar o SGSI, fazer análise de risco, fazer auditoria, tudo que a ISO já prevê, mas tem que estar no dia a dia da pessoa. O momento que a cultura pega na empresa é o momento que isso está no dia a dia. O cara do financeiro, ele vai fazer os processos dele no dia a dia, que envolvem muita movimentação monetária e cobrança, e enfim. Ele precisa estar ciente dos riscos de segurança que ele está correndo dentro mesmo da sendo função dele. um estagiário, um analista? Com toda certeza. Sim. O funcionário mais sênior, que está há muito tempo... Provavelmente ele já sofreu algum problema de segurança durante a carreira dele. Ele já caiu num golpe pela empresa, ele já, enfim, caiu numa engenharia social, e ele pode ter acabado criando uma certa cultura de segurança
depois de um incidente que aconteceu com ele. Então é mais provável que ele já tenha alguma manha, alguma experiência no caso. Mas mesmo esse colaborador, ele precisa ser capacitado no que a empresa espera, no que a equipe de segurança, no que a empresa espera que todo colaborador, do estagiário que acabou de entrar, que fez um processo de capacitação, até o colaborador que está no final da sua jornada, da sua carreira, todos eles precisam estar alinhados e entender os riscos que a empresa está correndo e entender os riscos que a sua função dentro da empresa corre. E precisa estar capaz de se defender disso ou de acionar quando necessário para reportar um incidente, reportar algo que aconteceu. Perfeito. Então, só recapitulando, quando a gente fala de cultura, ela não pode ser movida por ações isoladas, né? Eu não posso simplesmente fazer daqui a pouco uma semana de segurança por ano ou daqui a pouco só fazer um treinamento por ano, porque isso não é cultura, né? A cultura, ela envolve, como tu falou, né, toda a questão da base, da fundação, né? Então a gente falou, por exemplo, de política, o Gandra comentou sobre política, comentou sobre SGSI, né, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Então precisa ter um conjunto de atividades para estabelecer a cultura, né? Então, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a questão é estabelecer a cultura um pouco não, ela é muito maior e muito mais abrangente do que um simples treinamento, né? A gente está falando de criar uma cultura inteira dentro da empresa. Bacana. É um programa que, a partir do momento que você começa a culturar os colaboradores, é algo que nunca mais vai parar. É um processo constante de todo o ciclo de vida de um colaborador. E quanto mais você faz a aculturação, mais itens vão sendo identificados como problemas de uma cultura antiga que não são incompatíveis com uma cultura de segurança. Perfeito. E a empresa vai evoluindo junto com a cultura de segurança. Da mesma forma que acontece com outros exemplos de cultura que eu dei, com a cultura Lean, ou com uma cultura de sustentabilidade. Os processos antigos, eles começam a ser vistos com essa nova lente, com essa lente de segurança. Legal. E começam a ser adequados para essa nova realidade. Legal. Muito legal. E voltando na questão do RH, né, como tu comentou, né, Gandra, a questão é que as vulnerabilidades, né, e até pegando esse gancho aí para o próximo tema, né, as vulnerabilidades estão desde o início, né, então a gente está vendo a questão, por exemplo, numa entrevista, por exemplo, o RH é um setor que ele fica muito vulnerável porque ele tem que lidar muito com um público que ele não conhece, né? Porque o papel do RH é trazer, daqui a pouco, gente qualificada para dentro da empresa. E numa entrevista, num currículo, né, já pode acontecer ali algum tipo de engenharia social, né, que a gente chama, alguma coisa. Então, assim, além de eles terem que colocar a cultura dentro do processo de capacitação, do onboard, né, desde o início ao fim, eles têm que trabalhar a cultura, né, quando a pessoa entra, até quando a pessoa vai sair no último dia dela, eles estão trabalhando com cultura, né, mas além disso, até antes de contratar a pessoa, né, porque eles estão fazendo isso, né, e deixa eu te perguntar, então, pegando esses ganchos aí, né, além dessa questão de sanar, que o setor de RH, por exemplo, é um exemplo que ele lida com o público externo e precisa ter essa conscientização muito bem aflorada, né? Quais são os outros principais pontos de vulnerabilidade empresarial, alguns exemplos daqui a pouco de coisas que aconteceram, que a cultura de segurança vem sanar dentro da empresa? Porque a gente falou um pouco sobre o que é a cultura, né? Mas o que realmente ela, na prática, ela vai sanar de riscos de segurança, de vulnerabilidade de segurança? Bom, vamos lá. O principal foco de ataque qual o objetivo que você gera uma cultura de segurança? Você quer atacar um dos pilares um dos 3 pilares que você citou lá no começo e tornar ele muito mais resiliente. E a cultura em especial ataca muito o pilar das pessoas, que um jargão de segurança muito comum, que o elo mais fraco da segurança são as pessoas. E isso tem muitos casos reais acontecendo, não só no Brasil, como no mundo afora. Ainda tem gente caindo no golpe do príncipe nigeriano, ou então na herança, né? Na herança, ou um mais atual, o golpe da Rainha Elizabeth, que
ela tá viva e ela tá presa numa ilha e que ela precisa que você mande dinheiro para ela para voltar para Inglaterra. Então, assim, o ataque às pessoas não é algo que reduziu com o tempo, na verdade ele só ampliou cada vez mais. E porque é o que é o mais eficiente. As tecnologias estão cada vez melhores, mesmo que os objetos, os computadores, os ar-condicionados, as geladeiras, elas estão cada vez mais conectadas. Perfeito. A tecnologia também está avançando muito na questão de segurança. E a gente nunca chega num ponto onde os processos e a tecnologia são mais fracos do que o elo de pessoas. Não importa o quão capacitado as suas pessoas estejam, você ainda pode ter um agente malicioso dentro da sua empresa, um colaborador insatisfeito, seja insatisfeito com o salário, seja ele não teve uma relação muito amigável com outro colega ou com uma liderança, e ele quer prejudicar a empresa. Não importa o quão bem capacitado esse colaborador estava, ele é um vetor interno que pode acabar causando um problema muito grande. Então sempre acaba tendo um problema muito com pessoas. Ele vai ser o elo mais fraco. E a aculturação de segurança é muito importante. Como a gente vai falar mais um pouco para frente na prática, de como fazer isso, né? Que a gente está falando de teoria, e muita teoria de precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas na prática, as pessoas elas vão com os pilares da casa construídos e a necessidade de se mostrar inevitável, é muito mais fácil criar uma cultura de segurança em cima disso. Entendi. E deixa eu pegar uma questão do jargão que tu comentou, né? Porque o elo mais fraco são as pessoas, né? A gente escuta isso na segurança desde sempre, né? Desde os anos 2000. Desde que a gente começou a estudar segurança, a gente está escutando esse jargão, né? Tem gente hoje em dia, né? Então, assim, eu já vi, por exemplo, algumas palestras ou alguns eventos que o pessoal fala que não, né? Que o elo mais fraco não é as pessoas, né? E aí eu queria ver se tu concorda com isso, não concorda, porque, assim, eu vou dar a minha opinião e aí tu pode dar a tua, né? Beleza, a gente tem aqueles 3 pilares, né? De pessoas, processo e tecnologia, aquele clichê da segurança que funciona até hoje, tem que fazer o conjunto, né? E se eu tiver a tecnologia muito bem organizada, muito bem atualizada, os processos muito bem atualizados de segurança e as pessoas muito bem capacitadas, as pessoas ainda vão ser o elo mais fraco, né? Com toda certeza. Que envolve o quê? Emoções, envolve umas coisas que, por exemplo, não tem como lidar muito com personalidade às vezes, né? As personalidades das pessoas são muito únicas, né? Então tem esse cenário, né? O que tu acha dessa questão de falarem que o jargão não é bem assim, por exemplo? Bom, um dos nossos professores de... Sim, a gente estudou junto, gente. A gente estudou junto. Um dos nossos professores tinha uma frase clássica que toda pessoa tem um preço. E às vezes não é um valor monetário, né? Pode ser familiar, pode ser N motivos, pode ser uma insatisfação com o ambiente de trabalho, enfim. E sempre atacar a emoção de uma pessoa, de um ser vivo, ele é uma coisa muito mais volátil, é uma coisa que pode ser até hormonal, química, do que atacar um processo que está bem estruturado, que ele está engessado do jeito que ele sempre foi. Não importa quantas vezes você tente atacar um processo da mesma forma, você sempre vai ter o mesmo resultado. A mesma coisa que um sistema de segurança, uma tecnologia. Se você fizer um tipo de ataque, você pode fazer esse ataque 100 mil, 5 mil vezes, o sistema ele vai responder sempre da mesma forma. Perfeito. Mas quando você fala de uma pessoa, isso não é mais verdade. Porque o sentimento dela no dia pode variar, ela pode ter tido um dia ruim, ela pode ter tido um problema familiar em casa, ela pode estar vulnerável a um certo tipo de ataque, seja a nível sentimental, seja
explorando alguma vulnerabilidade no sentimento da pessoa, que ela é muito mais volátil, uma pessoa, ela tá viva, né, no fim das contas. E tem um caso que aconteceu recentemente na Rockstar, que é uma empresa norte-americana, uma empresa de jogos. Ela lançou, por exemplo, a série do GTA, que o GTA 6 vazou vídeos do jogo antes dele ter sido lançado. E o hacker foi preso. E no fim das contas, essa pessoa, esse invasor, ele já estava sobre cuidados da polícia. Ele estava isolado num hotel. Ele tinha só um Firebox para ficar assistindo TV. Ele não tinha celulares, ele não tinha nada. E ele invadiu a Rockstar dessa forma. Como que ele conseguiu fazer isso? Atacando pessoas. Ele conseguiu acesso a uma conta, mas a Rockstar, ela tinha processos muito bem estabelecidos e ele tinha fator de autenticação dupla. Então ele não conseguiu invadir por si só. Só que ele ficou o tempo todo forçando o envio de SMS para o dono da conta, de tentar entrar na conta com esse fator de autenticação dupla, e eventualmente a pessoa achou que era um problema do sistema e autorizou. E daí ele invadiu e conseguiu os vídeos de acesso antecipado. E assim, o processo estava muito bem estabelecido, tinha um fator de autenticação, os colaboradores estavam conscientizados, a tecnologia estava tudo, nada daquilo foi abordado. Perfeito. Ele não tinha ferramentas extremamente complexas, ele não tinha um Kali Linux da vida, ele não tinha acesso a nenhuma, ele tinha um Firebox, ele tinha um Chromecast da vida para assistir uma TV, e com aquilo ele invadiu uma grande empresa e vazou vídeos de um jogo que estava em desenvolvimento ainda. E é o que a gente falou, a tecnologia estava ali, tudo bonitinho, o processo estava ali, tudo bonitinho, o colaborador ele estava capacitado, mas a quantidade de vezes que ele recebeu o aviso de autenticação dupla, ele chegou à conclusão de que era um problema no sistema. Sim, ele estava capacitado até 5 vezes. Na sexta ele já não estava mais. Na sexta, tipo, não, isso aqui deve ser... Eu não fui capacitado para a sexta vez. Sim, isso aqui deve ser um problema lá da TI, e aí eu vou só aceitar. Eu vou aceitar. Sim. Foi muito interessante, não sabia dessa questão da Rockstar. E é isso que tu trouxe, né? Eu acho que, assim, falando um pouco da parte da pessoa viva, que tu falou, né? Sim. As pessoas, elas são autênticas, não tem como, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, ela vai ter as questões dela, ela vai passar por momentos, daqui a pouco, de alegria, de tristeza, por exemplo, né? Isso vai tornar elas vulneráveis. O próprio... Quando foi a pandemia, né, que começou no começo mesmo, tornou as pessoas muito vulneráveis porque estavam muito tempo em casa, porque precisavam habilitar uma coisa nova que era trabalhar em casa, que nem todo mundo sabia como lidar, né? Então tem uma série de questões que realmente é muito volátil, como tu falou. Sim, é muito então, volátil. A tecnologia sendo 0 e 1, né, teoricamente ela não tem coincidência, né? Ela deveria ser tudo 0 e 1, né? Relacionado a byte e bit, né? Mas a gente tem o ser humano muito volátil. E tem interesses próprios, né? Eu lembro muito de alguns casos de ataques internos mesmo, né? Das pessoas, que deve ser até mais difícil de lidar com essa parte, porque existem interesses. Às vezes as pessoas elas estão lá dentro da empresa ou para fazer algum tipo de questão maliciosa, né? Ou para coletar algum tipo de dado, né? Ou daqui a pouco ele está insatisfeito. Isso acontece muito nas empresas assim. Eu acredito que toda empresa tem vetores que podem se tornar maliciosos, que eles não são nativamente maliciosos, que é muito mais, eu acredito, minha visão, que é muito mais improvável uma pessoa ter todo o trabalho de fazer o processo seletivo e entrar na empresa e conhecer e fazer todo o treinamento para roubar alguma informação, e é mais provável que uma pessoa acabe se tornando um vetor malicioso dentro da empresa por alguma coisa que aconteceu ou dentro da empresa ou na vida privada dela, ou ela está precisando de mais dinheiro e ela quer vender, ela quer vender esses dados para fora para ganhar um dinheiro extra. Ela vendeu uma carteira de clientes para um concorrente, enfim. E aí entra muito o conjunto, né? Porque nesse caso, quando a pessoa se torna um vetor malicioso,
a cultura, ela, e fugindo um pouco do tema, né, a cultura já não funciona tão bem, porque assim, eu vou aculturar o todo, né, mas a pessoa sendo maliciosa, ela vai receber a cultura, mas ela propositalmente não vai seguir aquilo, né? Sim. E aí entra o conjunto que a gente falou, também tem que ter tecnologia, tem que ter processo, né? Sim. É uma aculturação que não é uma aculturação de segurança, é uma aculturação organizacional daí. Uhum. É um trabalho de todos os gestores, obviamente, de estar com o seu time alinhado com as expectativas da empresa, Uhum. e uma responsabilidade também da equipe do RH, né, de gerenciar isso. Uhum. Mas realmente, as pessoas são vivas e em algum momento elas podem virar um vetor malicioso e aí a sua casa caiu, e não importa o quanto que você investiu em cima disso, que você no fim das contas você está trabalhando com pessoas. Verdade. Ainda não foi substituído por IA. Ainda não foi substituído por IA. Ainda bem que tu falou isso, porque a gente tem um tema agora que a gente vai puxar, que é relacionado à IA. Né? A gente tem um jargão aqui na própria Petrust, que é o futuro da segurança são as pessoas. Né? E a gente debateu isso muito, e até casa muito bem com esse tema, que é assim, hoje as coisas são feitas por pessoas para pessoas. Né? A gente tem, por mais que exista a inteligência artificial, ela ainda foi criada por um ser humano, né? Apesar de ela estar tomando um corpo que a gente ainda não sabe muito bem onde vai chegar, né? Mas ela foi criada para ajudar as pessoas, enfim, né? E aí, falando sobre a inteligência artificial como um todo, né? Já é um desafio, como tu comentou, né? Já é um desafio das pessoas, de dizer para as pessoas não cair no golpe da Rainha Elizabeth, né? Que ela está numa ilha e está pedindo dinheiro. Eu falei, imagina a Rainha Elizabeth ainda está numa ilha pedindo dinheiro para sair da ilha. Sim. Que é uma conspiração total. Mas agora imagina, né? Isso tudo bem, isso vai veicular na internet, vai receber um e-mail e as pessoas ainda caem nisso. Agora a gente tem um vetor que é uma IA fazendo vídeos, por exemplo, com a voz da pessoa, com a imagem da pessoa se movimentando e parecendo que aquela pessoa esteja falando aquilo, que é o deepfake hoje, né, que existe. Sim, né? sim. E falando um pouco da IA, né, do poderio da IA, de como a gente está usando ela para o trabalho, mas como as pessoas estão usando ela para aplicar isso em golpes. Né? Então, qual é o impacto hoje na parte de cultura, na parte de conscientização, vindo essa questão da IA muito forte, essa inteligência artificial, né? E os cybercriminosos agora usando ela para poder fazer um profissionalismo, às vezes, de uma engenharia social, de um ataque cibernético. Bom, os cybercriminosos, eles trabalham com profissionalismo há muito tempo, não é algo de hoje. Perfeito. A gente viu com o próprio a própria indústria do ransomware, que o SLA de atendimento do cybercriminoso, quando ele te pede um resgate de um dado, ele te atende muito rápido se você paga o resgate, que por sinal você não deveria pagar um resgate, mas caso você pague o resgate, que seja inevitável, o tempo de atendimento deles é muito curto. Então, assim, eles já estão profissionalizados há muito tempo. Isso tem que ter credibilidade, né? Ele precisa ter credibilidade. Senão as outras pessoas que não caem no golpe, mas não vão pagar porque não... Perfeito. Porque não recebeu... Então o atendimento é muito bom. Sim. Eles têm excelência de atendimento. Eles têm um great place to work. Legal. Mas a IA, dando um passo atrás, toda nova tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, não digo nem a nível de computador, toda nova tecnologia, ela pode ser usada para o benefício da pessoa ou para o malefício dela. A gente pode voltar 500, 700 anos atrás, a pólvora, quando ela foi criada, ela foi usada para fazer fogos de artifício e ela foi usada para fazer armas. Perfeito. Então, toda tecnologia, toda criação criação humana, ela pode ser usada de forma positiva ou negativa. E a IA não é nada diferente disso. Ela tem o propósito de auxiliar muito de processos manuais, repetitivos que a gente tem hoje em dia e que as empresas vão usar cada vez mais de automatização, de IA, enfim. Mas ela também torna a nossa vida de aculturação de segurança muito mais difícil.
porque os deepfakes, como você falou, estão cada vez mais realistas e está cada vez mais difícil de se identificar os golpes, que mesmo que as pessoas ainda caiam no golpe do príncipe nigeriano, da herança e da rainha Elizabeth, os golpes estão cada vez mais sofisticados. Sim. E cada vez mais difícil de identificar. Então, nós, como profissionais de segurança, a gente também precisa estar o tempo todo atento com o que o mercado do crime está surgindo com as novas formas de ataque, para a gente estar o tempo todo munindo o nosso colaborador, de ferramentas necessárias para ajudar ele nesse tipo de identificação, para ele se defender nesse mundo selvagem que é a internet. E é aquilo voltando no que você falou no primeiro tópico, né? Que a partir do momento que você começa a cultura de segurança, isso não acaba. Porque o cybercrime está cada vez mais avançado e você tem que continuar avançando com suas defesas, continuar munindo os seus colaboradores de informações necessárias para ele minimamente se defender. Então... Não, perfeito. É a rodinha do hamster, né? O hamster está sempre correndo ali. A gente sempre fala isso na área de segurança, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, digamos assim, né? Porque muitos ataques são baseados em criatividade, né? A gente tem uma profissão, né? Que é ser analista ou gerente ou qualquer coisa que seja relacionado à segurança da informação. Mas a gente trabalha num período determinado para aquilo ali. E o hacker não, né? E o hacker ele pode trabalhar a hora que ele quiser. Ele é um freela, né, que vai pegar aquilo e a recompensa dele, né, ele vai estar trabalhando 20 horas, 30 horas e a gente nunca vai chegar nesse cenário, né? Então a gente tem essa questão. E a IA dificulta um pouco mais esse cenário porque vai tornar muito profissional, né? Eu acho que a questão dos crimes cibernéticos, né? É engraçado, tu tava falando, eu anotei aqui, né? A gente criou o ChatGPT, né? Como ser humano eu digo, e agora a gente tem um site para ver se aquilo foi criado dentro do ChatGPT, porque as pessoas estão usando o ChatGPT e aí agora a gente precisa de um site para ver se aquilo foi criado dentro do ChatGPT por questão de prova, algumas coisas assim. Sim. E agora tem um outro site que tu cria o conteúdo no ChatGPT, coloca naquele outro site que ele fica à prova de ChatGPT para ele não ser identificado. Sim. E isso vira uma roda de hamster, que nem tu falou, né? É um PDCA que a gente tem. É um PDCA. Não é sim. Um PDCA que a gente tem da IA porque não tem o que fazer. Então, daqui a pouco, né? Talvez uma oportunidade para quem tá em casa ali é criar uma IA que identifique deepfake, né? Porque se a gente tem a IA que cria, sim, provavelmente a gente vai ter que ter IA que... E isso também está trazendo muitos problemas que não era possível se identificar lá no começo. Por exemplo, a questão de criar imagens com IA. De criar arte, né, digamos assim, arte. O treinamento dessa IA foi feito com artes, falando especificamente em arte, foi feito com artes reais. Artes que foram criadas por alguma pessoa. E o que está acontecendo é que os autores originais dessas artes, as novas artes deles estão sendo marcadas como artes de IA. Porque a IA treinou com as artes dessa pessoa e agora as novas artes dessa pessoa tá sendo identificada como arte de IA. E, como que você... Caramba, né? Nunca tinha pensado nisso. Tá tendo problema com alguns artistas norte-americanos muito bem estabelecidos no mercado, que trabalham desde os anos 80, que as artes deles são muito conhecidas e foram a base para a criação de muitas dessas IAs de arte. Só que agora as artes deles estão sendo marcadas como arte de IA, porque eles foram a base para a criação delas. E a que ponto que a gente vai chegar com IA? Não, e a questão a gente não sabe, na verdade, né? Não, a gente não sabe. A questão da segurança é exatamente isso, né? De a gente, até, se eu não me engano, a questão do Fórum Econômico, né? Que é uma pesquisa que tem mundial dos principais riscos para a economia mundial, né? E que eu me lembre, né, da questão de 2024, era a questão do fake news, principalmente por causa da questão da IA. Né, porque agora, por exemplo,
a gente pode estar envolvido em eleições, em política, em daqui a pouco, beleza, é uma pessoa que trabalha dentro da IPTrust fazendo pronunciamento. Mas imagina se é um governante, se é um governante famoso dos Estados Unidos, Sim. Né, que daqui a pouco pode desencadear uma guerra mundial, sei lá, né? A gente tem esse... Você precisa ter insumos o suficiente daquela pessoa. Uhum. Falando, um dos problemas de segurança da informação que a gente encontra muito, cada vez mais no cenário hoje em dia, é o oversharing, é o excesso de publicações, excesso de socialização na internet. Que também faz parte da cultura. Que também faz parte da cultura. E assim, até esse podcast, se alguém quiser fazer um deepfake do Gabriel... Não dá ideia. Eles podem pegar vários desses podcasts e várias coisas que você publica na internet para ter um deepfake do Gabriel com mais fidelidade ao real. Você precisa ter um mínimo de insumo necessário para a criação disso. E as redes sociais acabam não ajudando com isso, fazendo aquelas campanhas de tipo, veja como você vai ser daqui a 30 anos, ou veja como vai ser seu filho. Agora é sua vez, tem uma agora que eles botam os dados ali e falam agora é sua vez. Sim. Aí outra pessoa vai lá e bota lá o que eu mais gosto, bota uma foto. Você está só ajudando o cybercriminoso quando ele for garimpar alguma coisa sobre você, que você falou, a gente trabalha um certo período, o cybercriminoso ele é um freelancer que pode te atacar a qualquer momento. Perfeito. Quanto mais informações que você está passando para o mundo, ele só precisa atacar uma pessoa, ou ele só precisa atacar um sistema, uma vulnerabilidade. A partir do momento que ele está dentro da empresa, acabou. Ele precisa ter sucesso uma vez, né? Ele precisa ter sucesso uma vez. Ele vai distribuir para tudo, tendo sucesso em uma. Por isso que os ataques de phishing, que também envolvem cultura de segurança, eles são disparados para o máximo de pessoas possíveis. Né? Sim. Porque eles vão... é muito legal. E beleza, a gente falou um pouco da questão da cultura de segurança, do que é, né, gente? A gente falou da questão da importância, das vulnerabilidades que a gente tem pego por aí, da questão da IA, né, dificultando tudo isso. Mas e falando da parte prática? Vamos falar de prática. Vamos falar da parte prática. Como é que estabelece uma cultura, né? A gente poderia ter algumas dicas. Como é que eu começo uma cultura de segurança dentro da empresa? Né? Eu preciso de uma ferramenta? Não preciso? Como é que eu posso criar um ecossistema para que eu comece e continue, que nem tu falou, né? Porque a partir do momento que eu começo, eu não posso mais parar. Sim. Né? Como é que eu tenho insumo para fazer tudo isso? Qual é a pegada aí da parte da cultura de segurança? Bom, vamos lá. Falando que você falou, preciso de uma ferramenta ou não, a questão de cultura de segurança, da mesma forma que quando você está falando de processos ou quando você está falando das suas ferramentas internas, daquele servidor legado que você tem, comprar uma ferramenta para fazer cultura de segurança, para fazer um programa de segurança, sem arrumar a casa antes primeiro, você está automatizando o caos, que também é mais um jargão ali. Automatizando o caos. Comprar ferramentas sem ter a casa arrumada, você está automatizando o caos. Cultura de segurança é a mesma coisa. Você precisa ter estabelecido os processos, o que você quer. Você precisa engajar as pessoas no seu programa de conscientização. E engajar, isso vai muito depender da cultura interna de cada empresa. Perfeito. Uma coisa que eu vejo funcionar muito bem são rankings. Não precisa ser ranking específico de pessoas. Pode ser rankings de um grupo, o setor do RH contra o setor do financeiro, contra o setor... Ou se a empresa tem várias unidades ou várias regiões, região sul, região norte, região nordeste, enfim. A partir do momento que você agrupa grupos de pessoas ou as pessoas individuais e coloca elas num ranking e pontua elas baseado em diversos desafios, em diversas questões de segurança, em diversas atividades, engaja as pessoas e a partir do momento que a pessoa se vê lá embaixo de um ranking, não importa do que for o ranking, se a pessoa se vê que ela está em último, se ela está ali nos últimos 5, ela vai querer sair de lá, ela não vai querer passar feio. É competição, né? É competição. E se você começar por grupos acaba sendo mais saudável,
porque você acaba criando não é uma amizade, como que eu posso falar? Um vínculo do time, ou do setor, ou da unidade, um vínculo quase que familiar. Porque eles trabalham em equipe para subir juntos. Porque eles estão trabalhando em equipe para subir junto. E essa competição, desde que ela não se torne uma coisa tóxica, isso é uma preocupação que você, quando começa a criar isso, por isso que eu sugeri começar com grupos de pessoas ou setores, e não começar já direto citando nomes, porque isso pode acabar tendo um processo prejudicial, negativo, pode acabar ficando algo tóxico. Mas quando você fala de uma equipe versus outra equipe, você não está apontando dedos, você está falando, a equipe vai ter que se unir, as pessoas vão se engajar, na maior parte das vezes, para subir juntos. E isso, o que acaba acontecendo é que sempre uma nova equipe acaba ficando embaixo e acaba se coçando, tipo, opa, agora eu tô embaixo, eu preciso avançar, e todo mundo cresce junto. No final das contas, mesmo a pessoa que ficou em último num desafio desse, ela aprendeu muito, e ela tá engajada, e a partir do momento que você deu o pontapé inicial, você não pode parar com a cultura de segurança. Você tem que munir as pessoas de informações constantemente, fazer um ciclo de conscientizações. É muito comum ter a semana de segurança, mas ela não pode ser a única coisa que você faz no ano, porque as pessoas vão esquecer. Perfeito. É algo que tem que estar vivo, que tem que estar o tempo todo. Você tem que estar o tempo todo martelando a cabeça das pessoas, falando segurança é importante, segurança é importante, segurança é importante. Perfeito. E eventualmente isso vai fazer parte do dia a dia delas. Sim. E esse é o cenário ideal que você quer, que a pessoa vai estar andando, digamos que a sua empresa tenha controle de acesso com portas com crachá. Eventualmente essa pessoa, depois de ela ser martelada por 6 meses, 9 meses, teve o parto ali de segurança. Isso. Ele vai notar que a porta está aberta e falar, essa porta não deveria estar aberta, e fechar, ajudando no controle de acesso de segurança física da empresa. E ela começa a viver a cultura de segurança. Que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Deixa eu pegar alguns ganchos que tu falou que eu achei bem interessante, né? A questão de ferramentas, por exemplo, ela não pode ser vista como um todo. Então, né? Porque, que nem tu falou, automatizar o caos. Né? Automatizar o caos é eu simplesmente tornar sistêmico, né, o caos que já está estabelecido. Então, eu preciso criar uma cultura antes, e às vezes nem é preciso a ferramenta. É óbvio que a ferramenta, né, das que tem no mercado, vai ajudar muito, porque tem muito conteúdo já pronto, né? Tem seriados que a gente nunca vai daqui a pouco fazer, né? Apesar de a gente ter feito um teatro uma vez, ficou bem legal, e depois a gente vai falar aqui. Sim. Mas a gente precisa ter, talvez, criatividade. Eu acho que é a pegada, né? Tu falou de um ponto que é gerar os rankings, né? Que nada mais é do que gamificação, né? Sim, vamos lá. Gamificação. Porque, assim, às vezes eu vejo muito, né? E aí me corrija se eu estiver errado, e depois, por favor, dá a tua opinião também. A questão da gamificação, o pessoal vê como um jogo, né? O pessoal acha que fazer gamificação é implementar um sistema, implementar um jogo, implementar uma coisa virtual, mas na verdade não é isso, né? A gamificação é um modus operandi, é uma cultura, né, que eu estabeleço, e eu falo assim, a partir do momento eu vou trabalhar tudo como tudo gamificado, né? Que é estabelecer um ranking. Eu não preciso ter um sistema, mas a partir do momento que eu tenho um ranking, né, das pessoas fazendo uma pontuação, por exemplo, relacionada à cultura, ou, beleza, ele fez o treinamento e ele ganhou uns pontinhos, ele fez uma ação de abrir um incidente, ele ganhou uns pontinhos, né, e deixar um ranking ali por equipe, enfim, isso já cria uma sistemática do pessoal, poxa, eu tô aqui embaixo, mas eu quero subir, e aí o outro que vai para baixo quer subir também, e já cria uma sistemática de gamificação. Né? Você está limitado à sua própria imaginação, quando você está falando de gamificação. Legal. Seja usando até ferramentas de escritório, usando um Google Planilhas, usando um formulário, ou o formulário da Microsoft, o Excel, enfim. O mais importante é que você tem que engajar as pessoas de alguma forma, e você deve buscar apoio das áreas que são especialistas nisso, seja a equipe do marketing, seja a equipe do RH,
digamos que depois, no final de um mês, que você está apontando as pessoas por ações de segurança, a pessoa ganha um brochezinho no crachá, Legal. a pessoa ganha uma camisa de tipo, guardião da segurança. O que você vai dar para a pessoa e como você vai engajar, você está limitado pela sua imaginação. E se você não tem a imaginação suficiente para isso, você busca ajuda das áreas que são com foco criativo, mas o mais importante é que você tenha a iniciativa para dar o primeiro passo, porque a culturação de segurança começa com você, profissional de segurança. Uhum. O RH não vai se mexer sozinho atrás disso, o marketing não vai se mexer sozinho atrás disso. É sua atribuição como profissional de segurança dar o start nisso, começar o fogo com um isqueiro ali para virar um incêndio depois. Uhum. Que depois que ele já se espalhou, ele não vai mais parar com o processo de cultura. Você botou isso em movimento, as pessoas vão começar a te procurar para falar, e vai ter um game no próximo mês, vai ter um game no próximo semestre, não sei o quê. E eu acredito, inclusive, que o momento que a gente está agora, 2024, ele está ainda mais propício a uma gamificação do que estava há 6, 7 anos atrás, por causa do lockdown no mundo, do Covid. O que aconteceu? Com o Covid, todo mundo passou muito mais tempo em casa, e os estudos mostram que teve um aumento muito grande de pessoas que começaram a jogar, a assistir mais filmes e etc. Perfeito. E os jogos virou muito mais uma parte comum do dia a dia das pessoas por causa dessa questão do lockdown. Mesmo as pessoas que não tinham costume de jogar. Sim. Então, nesse momento, você introduzir uma gamificação, a chance de sucesso disso está mais alta do que nunca. Por mais que tudo o que aconteceu com a pandemia foi algo muito ruim para o mundo como um todo, você ainda pode tirar alguma coisa disso positiva para a gente. Qualquer situação ruim, você pode tirar algo positivo, você pode capitalizar em cima disso pro que acontece depois, né? Pro ano seguinte. Concordo plenamente. E deixa eu... Agora eu vou falar de uma coisa, personagem de segurança. Vamos lá. Né? Tornar a segurança uma marca. Né? Porque eu vou só dar um spoiler pro pessoal aqui, a gente trabalhou juntos, se eu não me engano, durante 5, 6 anos, né? E a gente trabalhou na questão muito da cultura de segurança. E a nossa empresa, né, ela tinha 10 mil funcionários, né, naquela época, e era muito regionalizada. Né? Ela tinha questões regionais e a distância era uma barreira naquela época. Era um problema, sim. E eu me lembro de a gente ter conseguido tornar a segurança uma marca, né? Porque a gente tinha um personagem de segurança, enfim, mas não estou dizendo nenhum personagem. Estou falando, poxa, um logo, alguma coisa que salte aos olhos quando a pessoa vê aquilo lá, ela está vendo segurança da informação. Ela está vendo que aquele comunicado é segurança da informação. Eu vejo que isso ajudou muito, né? E é muito papel marketing mesmo, né? Sim, citei o marketing. Tu citou o marketing, né? Então a questão de usar outros setores também para criar essa marca de segurança, eu acho que seria isso, né? Então todos os comunicados eles vão com a marca, né? Quando tu faz um treinamento de onboarding, ele vai com aquela marca, né? Seja um personagem falando, ou daqui a pouco numa empresa mais formal, seja um logo, alguma coisa que tu consegue visualmente tornar aquilo. E eu lembro na época, né? E aí me corrija se eu estiver errado, que foi feita uma campanha de levantamento do próprio RH dentro dos colaboradores, tipo uma pesquisa de clima, né? E a marca mais lembrada, né, era a da segurança da informação, numa empresa de 10 mil colaboradores. Sim. Tu lembra que o segundo colocado era Outubro Rosa, se eu não me engano. Era o Outubro Rosa. E estava metade da porcentagem. Né? Se eu não me engano, a nossa campanha estava em 80% e o Outubro Rosa 90%. Sim. E o Outubro Rosa em 45%, um negócio assim. Sim, né? 42%, 43%. Então, assim, tornar a segurança uma marca, às vezes, é uma coisa boa também, né? Sim. E isso é um gancho que
que eu falei na fala anterior, com a questão do marketing. Se você está limitado pela sua criatividade, e se você não tem a expertise para fazer esse tipo de coisa, para criar uma marca, para criar ou criar um personagem, dependendo do qual é o clima da sua empresa, tem pessoas dentro da sua empresa que têm essa expertise. Perfeito. E você pode ir atrás disso e você pode buscar as ferramentas necessárias para você fazer o seu programa de conscientização ser um sucesso. Você precisa dar o pontapé inicial e você precisa dar a cara a tapa e buscar as expertises que te apoiam nisso. É muito bom você mesmo ser criativo, é uma skill importante, com certeza. Vai ajudar muito. Né? Vai ajudar muito. Mas você pode se rodear de pessoas com essa expertise dentro da empresa para te auxiliar nisso. Mas você precisa começar isso de alguma forma. Então, perfeito. E daí sim, a gente fala de ferramenta. Quando você tem um processo bem estabelecido, quando você já fez alguns testes, uma gamificação, você usou ferramentas de escritório, você usou um painel de Power BI, você fez uma marca, você está com o processo estruturado rodando, as pessoas sabem o que é segurança, vinculam com o logo. O seu processo está bonitinho. Agora você dá um próximo passo, agora você busca uma solução de mercado. Se você vê que você chegou no limite do que as suas ferramentas atuais, que sua ferramenta de escritório pode te oferecer, aí você vai procurar algo no mercado. Você não automatiza o caos. Você faz o seu dentro de casa primeiro, valida, deixa o processo azeitado e daí depois você passa para o próximo nível. Na segurança é sempre, você faz as estruturas, tem os pilares, faz as paredes para montar a casa. A ferramenta que você vai colocar depois é só o telhado. Perfeito. Se você for comprar o telhado, você não vai ter o resultado que você quer. Perfeito, não vai ter a casa para botar. Você não vai ter a casa, você ter só um telhado. E aí, pegando a questão prática mesmo, né? Antes de a gente passar para o último tema aqui, né? Falando bem na prática, e aí eu queria trazer para o pessoal que está em casa, né? Dicas bem práticas mesmo, até talvez um roteiro do que talvez tenha dado certo para a gente, né? Então vamos lá, a gente comentou aqui sobre ter o conjunto de segurança, né? Então assim, não se começa uma cultura de segurança sem ter o conjunto, sem ter um SGSI, sem ter uma política. Então se você for implementar uma questão, e aí me corrija se eu estiver errado, né, Gandra? Se você for implementar uma questão de segurança, você vai estabelecer primeiro as partes de política, as partes de SGSI, os processos, e depois começar, que é o agitar a casa, né? Começar com a cultura. Né? Uma coisa que deu muito certo depois disso foi criar um personagem para veicular a cultura de segurança, no nosso caso, né? Que poderia ser uma marca, enfim. E aí a gente começou a criar comunicados por e-mail, né? Simples comunicados por e-mail, onde o personagem foi o protagonista. Né? Então a gente criou, por exemplo, um treinamento EAD, que eu me lembro, para colocar no onboarding, o personagem aparecia, era ele que fazia. Né? A gente colocou isso nas ferramentas e tranquilo, a gente foi levando isso. Num certo momento, acredito que 1 ano ou 2, né? A gente foi levando isso sem gamificação, sem nada, né? Mas chegou um momento que a gente viu que precisava, como o Pô falou, a cultura ela não pode ser maçante, né? Ela não pode ser mais do mesmo, então por isso vem a criatividade. E talvez o último ponto, trazer uma ferramenta, seria legal, porque muda um pouco a cara, né? Então começa a ficar mais dinâmico. E a gente começou, poxa, vamos fazer uma gamificação, né? Tinha recurso para fazer gamificação, eu digo externo, não tinha, né? Então assim, poxa, muitas empresas eu vejo que elas acabam não fazendo por falta de recurso, né? Não tenho recurso para comprar, não tenho recurso para, sei lá, comprar uma ferramenta de gamificação, mas não é o caso, né? Eu lembro na época que tu é muito criativo, né? E parabéns por isso, eu já estou reconhecendo tu, porque realmente isso aconteceu muito. Foi feito a gente usou ferramentas, tu principalmente usou ferramentas de escritório para fazer, né? A gente fez uma gamificação, né? Poxa, eu não tenho como fazer uma gamificação com todos os colaboradores. A gente pegou os grupos de TI que a gente tinha, né? Que aí é uma empresa grande, mas depende da empresa, né? E fez a gamificação com eles, né? Poxa, por que não aquele grupo de TI naquela região apresentar o treinamento de segurança para eles e ganhar pontuação?
por que não pegar as cartilhas que a gente manda e colar nas unidades e ganhar uma pontuação? E a gente foi criando pontuação para as equipes, né? E eu lembro que a premiação, ela foi muito assim, né? Foi pizza, foi trazer o pessoal para Florianópolis, que é onde a gente fica, né? Então, Sim. assim, e deu tão certo que depois, no próximo ano, a gente conseguiu fazer isso para a empresa inteira, né? E aí, como é que a gente fez? Né? Não sei se tu vai lembrar. A gente fez quizzes, né? A gente tinha uma ferramenta de escritório, a gente fez forms, então a gente botou 10 forms, tu criou lá a integração dos forms com o Sheets, né? Com as planilhas, e depois criou um Power BI, né? E aí a gente tinha a gamificação pronta, né? Eu lembro automatizado. Eu lembro de a gente sentar e escrever, eu e tu, né? A gente escrever, poxa, qual vai ser o tema da primeira semana? Qual vai ser o tema da segunda semana? E construir isso. Sim. Por quê? Porque a gente já tinha passado no ano anterior o treinamento. Agora é a vez, talvez, de a gente aferir se as pessoas elas estão realmente conscientizadas. Então a gente foi para o quiz e deu muito certo, né? Eu lembro, né, do pessoal se engajando. Sim, foi um sucesso tremendo. E a gente parte para a próxima parte que eu falei. Você tem a casa estruturada, você não... Primeiro, a gente já falou disso, você não pode parar de conscientizar as pessoas. Perfeito. E você não pode ser maçante e continuar mandando os avisos por e-mail e tal. Qual foi o nosso próximo passo? A gente começou a fazer vídeos curtos com dicas de segurança. Então, a gente teve um orçamento um pouco maior, a gente comprou uma ferramenta de edição de vídeos e a gente fez vídeos curtinhos, continuando mostrando o mascote o tempo todo, como peça central dos vídeos. E começou a fazer conscientização mensal com dicas de segurança em formato de vídeo. E esse é o ponto. Você vai cada vez crescendo baseado nos sucessos que você teve anteriormente. Você estrutura a casa, você testa suas ideias, você vê o que deu certo, vê o que deu errado. Você tem que estar disposto a aceitar que algumas coisas vão dar errado e que você vai fazer melhor no próximo ano. Você aprende com todos os seus erros e você melhora com todos os seus acertos. E você continua expandindo o que você pode fazer. Que a gente começou com as comunicações por e-mail, com imagem, depois a gente comprou uma ferramenta e começou a fazer vídeos. E você vai crescendo. Naturalmente o orçamento vem, né? Porque a gente começou do zero e foi dando certo com a criatividade e, poxa, isso aqui tá legal, vamos botar um orçamento aqui para poder ir crescendo, né? Sim. Então eu achei que foi muito legal. A gente fez os vídeos dos Anonymous, né? Eu lembro de ele invadindo. Sim. É criatividade. Eu acho que essa parte de criatividade que o Gandra tem, né? Que trouxe pro cenário, ficou muito show e deu muito certo. Então eu acho que a grande pegada é exatamente essa, a gente estruturar com criatividade, né? Eu acho que às vezes as empresas pecam um pouco quando a gente vai pegando essa questão por não dar o primeiro passo, né? Não precisa às vezes ter... o medo de assumir um risco que algo possa dar errado. Sim. Ou que algo é muito infantil para cultura da empresa, ou que é algo que vai ser algo muito bobinho. Dar o primeiro passo, não ter orçamento é uma desculpa, não é uma justificativa. E que você é limitado pela sua criatividade. Acho que é o slogan. E ainda assim, tu deu a dica pro pessoal que assim, beleza, eu sou limitado mesmo pela minha criatividade. Tem outras pessoas à volta. Sim. Tem o marketing que já faz isso, tem o RH que pode te ajudar, né? Então, trazer esse multidisciplinar, eu acho, para a questão de segurança, acho que fica legal, né? Que uma das... Voltando para 27001, uma das coisas que é prevista na 27001 é que você tenha um comitê multidisciplinar dentro da sua empresa que discuta temas de segurança da informação. Então você tem pessoas, em teoria, se você montou as estruturas bonitinho lá atrás, junto com o SGSI, você tem pessoas dentro do marketing, dentro da RH, que já estão mais habituadas com segurança da informação do que os demais colegas e que podem ser seu ponto-chave para você atingir os outros. Então, perfeito. Volta de novo lá no começo, monta a sua casa, põe os pilares e não vai tentando botar o telhado, não vai tentando botar a janela. Que não vai dar certo. É um passo de cada vez. Perfeito. Aí para finalizar então, Gandra, a questão é o que o futuro nos reserva em relação, né? Se a gente pode ser preditivo em relação a isso, né? A gente está falando de cultura,
Como que tu imagina a cultura daqui para frente, da parte de segurança, né? Isso vai melhorar, vai piorar? Eu sei que a gente falou da IA, mas nova geração, né, que está vindo, né? Como que a gente espera que isso seja daqui para frente? Bom, eu tenho uma visão otimista, para falar a verdade sobre isso, considerando a nossa geração ela não nasceu com um celular, com computador em mãos, mas ela já está muito mais habituada com esse tipo de tecnologia, que é como eu falei, um novo colaborador, quando ele vai entrar na empresa, você não espera que você precise ensinar ele como que ele vai mexer no computador. E essa nova geração, ela já nasceu com o celular na tela, ela saiu da barriga da mãe, já está com o celular aqui na tela vendo já na galinha pintadinha. Isso. E a expectativa para daqui 10, 15 anos é que o novo colaborador dessa nova geração, ele já tenha um conhecimento mínimo sobre segurança da informação que ele trouxe de casa, que ele conheceu pelos pais ou pelos coleguinhas ou na escola. Ele já tem um conhecimento básico de tecnologia que a nossa geração já teve. Ele vai dar um passo a mais, ele vai ter um conhecimento básico sobre segurança da informação, sobre privacidade, sobre proteção de dados. Porque é uma geração muito mais conectada. Mesmo que a nossa já seja considerada uma geração extremamente conectada, cada nova geração que tá vindo, ela tá ainda mais conectada. E eu tenho uma visão otimista para o futuro. Legal. De que vai se tornar cada vez mais fácil ter uma cultura de segurança, porque os novos colaboradores já vão vir com essa pegada de fábrica. Entendi. Que é como aconteceu com o computador, né? Sim, antes era um diferencial, que nem tu comentou, era o diferencial ter cursos de computação, e hoje ninguém questiona mais se a pessoa sabe mexer ou não, né? Porque ela já tem que ter aquilo ali. Então a segurança ela vai se tornar um pouco dessa questão, porque naturalmente a nova geração ela já está vindo com isso porque precisa, né? Sim. Porque já está nascendo no meio da fraude de tudo que está acontecendo, né? Provavelmente essa criança, esse adolescente, ele caiu em muitas fraudes na infância e na adolescência dele, então ele já vai estar calejado, digamos assim, que é o que eu falei lá atrás do funcionário sênior do financeiro. Sim, perfeito. Que ele já caiu em alguns golpes, então ele já tem uma noção melhor de segurança da informação, mesmo antes de você falar de segurança da informação com ele. Perfeito. E aí ele já pode ensinar os outros, enfim, Sim. Então tem tudo isso, né? Bom, Gandra, acho que a gente podia falar disso, acho que por horas, né? Eu acho que a gente tem esse cenário, mas infelizmente a gente tem esse tempo limitado, e eu acho que a gente passou esse recado da questão do estabelecimento da cultura de segurança e informação, né? Então eu queria te agradecer, né? Quem quiser daqui a pouco te convidar nas redes sociais ali, né, no LinkedIn, enfim, se tu tiver, procura lá o Marcelo Gandra para poder trocar uma ideia, mas a gente tem essa pegada, assim, aqui na IPTrust mesmo, né, falando da parte do próprio Trustcast, mas a gente tem aquele jargão que eu falei, que o futuro da segurança são as pessoas, né? Então acho que isso realmente está cada vez mais nítido para nós, principalmente com a chegada da IA, né? O mundo está mais robotizado, mas ainda assim as pessoas talvez sejam o que vai diferenciar esse mundo que vem da IA, né? Então te agradeço de verdade, né? Eu acho que é um podcast bem... Esse episódio específico é bem especial, porque a gente trabalhou muito tempo junto, né? Eu posso trazer outras pessoas aqui, mas a gente trabalhou muito tempo e a gente fez bastante coisa, principalmente na parte de cultura, então por isso que eu queria te convidar. Eu te agradeço mesmo por ter aceito o convite. E o pessoal que está ali assistindo ou vendo daqui a pouco, ou ouvindo no Spotify ou em outra plataforma, para ficar ligado para próximas vezes, né? Ativa o sininho ali, curte a nossa página para que possa sempre receber conteúdos novos, né? E ter ir acompanhando o nosso Trustcast, que cada vez mais a ideia é tornar mais prática a segurança da informação para vocês, né? Então, obrigado por ter ouvido até aí, até o próximo episódio.